Quase todo trader sabe identificar o início de uma tendência, mas poucos traders sabem identificar quando essa tendência chega ao fim. Existe um indicador aqui no Profit Chart que nos ajuda a identificar exaustão de movimento e que pouquíssimas pessoas estão utilizando. E esse mesmo indicador, aliado ao Renko, meus amigos, traz pra gente um trade de alta probabilidade na contratendência. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar esse indicador juntamente com o Renko para capturar exaustão de movimento e a gente entrar assim na ponta contrária, quando o movimento não consegue mais dar continuidade e apresenta fraqueza. Bora aqui para a tela que eu quero mostrar para vocês como é que isso vai funcionar na prática. Vamos lá. Meus amigos, tenho aqui na tela um indicador velho conhecido de vocês, que é o indicador Bollinger Bands. E aqui embaixo, pessoal, uma derivação deste mesmo indicador, que é o Bollinger Bands Width. O que é que esse indicador faz, meus amigos? Ele mostra pra gente a amplitude do Bollinger Bands, que nada mais é do que a banda de cima menos a banda de baixo. Então, se nós puxarmos o nosso gráfico aqui para o lado e olharmos aqui, ó, enquanto está marcando o indicador, ó, ele está marcando 0,22. E se a gente puxar aqui, pessoal, no exato momento, ó, neste exato momento, vai estar marcando também mais ou menos aí, ó, 0,22% de variação. Então, o que este cara aqui faz, Bollinger Bands Width, nada mais é do que medir a diferença de uma banda para outra, tá bom? Isso em percentual. Tá, Gê, mas o que isso vai significar para mim na prática? Com esse indicador, pessoal, a gente consegue saber se a banda de Bollinger está expandindo ou comprimindo, tá? Se este indicador aqui está subindo, ó, significa que as bandas estão abrindo, a volatilidade está aumentando e os preços estão correndo forte em uma direção, tá? Então é isso que esse indicador consegue mostrar para nós, tá? Consegue mostrar o exato momento, ó, em que o preço segue direcional e as bandas começam a abrir, né? Começam a dar mais amplitude no movimento. Quando as bandas começam a retrair, ó, o nosso indicador faz o quê? Cai, beleza? O nosso indicador cai, mostrando que houve uma compressão na volatilidade, por exemplo, um respiro de mercado. E quando ela volta a subir, significa que as bandas voltaram a abrir, ó, tá vendo? Voltaram a abrir e o nosso preço agora volta a ser direcional, beleza? Com isso, pessoal, a gente consegue o quê? A gente consegue capturar aqui, ó, momentos históricos dessa abertura das bandas de Bollinger, tá? E identificar momentos em que ela atingiu picos, tá? Então vamos tirar o zoom aqui do gráfico para a gente conseguir ver, ó. O que é que acontece? Normalmente, quando a banda de Bollinger chega a um pico máximo de abertura, essa amplitude da banda de Bollinger tende a cair, tá bom? Então pode ver, ó, toda vez que ela passa aqui, ó, mais ou menos de 0,50 aqui no índice futuro, ó, a gente tem o quê? Uma volta das bandas, ou seja, uma compressão das bandas. Para a banda comprimir, o que é que precisa acontecer? O preço precisa recuar, tá bom? Então ele precisa fazer o pullback para que as bandas fechem. Se o preço continuar caindo, as bandas vão continuar abrindo, tá? E no exato instante em que o preço começa a perder força e começa a fazer o seu pullback, é onde a gente vai atuar, tá? E aí, meus amigos, nós vamos atuar quando? Quando o nosso indicador estiver acima de um patamar especificado, tá? Pro padrão desse vídeo, deixei aqui mais ou menos em 0,50 e nós vamos pegar aqui, ó, a virada do box. Então o preço está indo, passou aqui de 0,50, primeira virada de box contra o movimento, o nosso bot vai fazer a entrada. E aí eu vou dar a opção aqui para vocês do seguinte, fazer a zeragem na média ou na banda oposta. Eu vou colocar um opcional aqui no robô, beleza? Vou colocar um opcional aqui também de stop. Mas, Jean, como assim opcional de stop? Você vai poder utilizar o stop ou não, porque a gente pode optar, se a gente não utilizar o stop, simplesmente por um ponto de entrada ou um ponto de saída. Vou mostrar para vocês um exemplo de um trade que deu errado, tá? Para vocês terem uma noção aqui, ó. Então, por exemplo, esse trade aqui, ó, foi um trade que deu errado. Volatilidade expandiu, passou acima de 0,50. O nosso box fez a virada. No que fez a virada, o que aconteceu? Ele conseguiu chegar na média? Não. O preço fez o quê? Caiu. Caiu e aí aqui, ó, nesse exato ponto, é onde o nosso robô teria feito a saída, tá? Ou aqui no toque da banda oposta, beleza? Por que isso? Porque dessa forma, você não vai estopar e simplesmente vai ter um ponto de entrada e um ponto de saída, beleza? E ao invés de trabalhar com stop, você vai trabalhar com limite financeiro, tá? Obviamente que esse tipo de trade, para você não trabalhar com stop, tem que ser feito um estudo estatístico para definir quais são os melhores momentos para utilizar esse robô, onde normalmente ele consegue fazer uma regressão à sua média, tá bom? Justamente para você não entrar e o preço correr muito contra e você não conseguir sair da operação e sair somente no limite financeiro, tá? Então, para que serve isso? Porque normalmente nesse tipo de trade contra a tendência, o que acontece muitas vezes é só de você ser estopado e depois o preço volta, né? Então, por isso eu vou dar a opção para não trabalhar com stop, trabalhar somente com pontos de entrada e saída. E aí, trabalhando nesta modalidade de pontos de entrada e saída, você obrigatoriamente vai colocar um limite financeiro no dia para estopar, tá bom? Então esse aqui é um caso, ó, onde o robô teria feito a entrada na venda aqui, o preço até andou um pouco a favor, depois ele foi atingir a média aqui, ó, o nosso bot teria feito
a saída e pego esta amplitude. Se você coloca a saída na banda oposta, ele teria feito a zeragem aqui, beleza? O vídeo de hoje tá bem interessante, cara. Vou pedir aí o seu like. Se você curtiu a ideia do vídeo, para um segundinho e deixa o like, não custa nada, tá bom? E vai contribuir muito aqui no meu trabalho. Se a sua ideia aí é programar robôs, cara, meu canal é o seu lugar. Já tenho aqui nesse canal mais de 115 vídeos somente explicando sobre programação aqui para o ProfitChart. Então, se você quer sair um pouco da frente da tela, quer colocar suas ideias em prática, quer automatizar suas estratégias, deixar aqui o robozinho trabalhando para você, meu canal é o seu lugar. Tenho certeza que aqui você vai evoluir muito. Beleza? Bom, meus amigos, o robozinho de hoje tá bem bacana, bora começar a programação do bichão aí. Para isso, vou abrir aqui, ó, o meu editor de estratégias e é aqui onde a gente vai programar ele, tá? Se você não sabe como faz para abrir, vem aqui, ó, em estratégias, depois clica aqui em editor de estratégias, ele vai abrir isso aqui para você. Beleza? Bom, meus amigos, o que é que a gente vai precisar aqui então? Nós vamos precisar capturar os valores dos indicadores, tá? Do indicador de banda de Bollinger e o Bollinger Bands Width. Por que dos dois? Porque este indicador de bandas de Bollinger vai sinalizar para a gente a saída, tá? Na banda oposta ou na média. Na média a gente vai ter que capturar a média, tá? Então nós vamos ter que capturar o valor da média, o valor do Bollinger e o valor do Bollinger Bands Width, tá? 3 indicadores que a gente vai precisar capturar aqui, beleza? Vamos começar, pessoal, pela média, que eu acho que é o mais fácil, né? Então vou criar uma variável chamada aqui, ó, x média, 2 pontos, vai receber a minha média. Vamos deixar aqui aritmética mesmo, tá? Média, o período, vírgula, close. O período, pessoal, nós vamos deixar aqui de 20, tá? Então vem aqui na minha input e coloco assim, ó, período, fecha parênteses, 20. Ou seja, quando o nosso compilador chegar aqui, ele vai substituir a palavra período por este valor aqui, ó, por 20, beleza? Vamos declarar também nossa variável xmédia. Então criamos o campo de variáveis aqui, xmédia, 2 pontos, float, beleza? Legal, vamos precisar também, pessoal, o nosso Bollinger. Então vou criar uma variável chamada bol, tá? Vamos puxar aqui, ó, o Bollinger Width, tá bom? A função desse indicador é o seguinte, ó, Bollinger Band W, beleza? Abre e fecha parênteses. Aqui dentro, ó, o que ele pede pra gente? Primeiro campo é o desvio, segundo campo é o período, terceiro campo é o tipo, se é aritmético ou se é exponencial, tá bom? Então, o que a gente faz? O período, vou utilizar o mesmo da média, tá? Não vou mudar. Então, vamos deixar assim, ó, desvio, vai ser o padrãozinho 2, tá? Padrão 2. E o tipo, vamos manter aritmético, então, do tipo 0, tá bom? Colocamos 0 aqui dentro. Fechado. O que eu preciso fazer agora, pessoal? Vamos declarar a variável Bollinger, tá? Bom, beleza. Vou criar aqui também o meu Bollinger superior e o meu Bollinger inferior, tá? Então eu coloco aqui, ó, bol sup, deu um Ctrl C ali, ó, Ctrl V só para facilitar, porque é a mesma coisa, tá? E bol inf. E aqui eu apago esse W, coloco S aqui, ó, que é Bollinger Bands, beleza? Como eu tenho duas bandas, a banda de cima e a banda de baixo, eu preciso identificar qual que é qual. Então para isso eu coloco um barra barra vertical aqui na frente de ambos, ó. E aqui dentro eu vou colocar 0 para a banda superior e 1 para identificar que é a banda inferior, tá bom? Aí eu declaro aqui, ó, bol sup, vírgula, bol inf, beleza? Cara, caso você tenha uma estratégia aí, tá pensando em automatizar, mas não tem paciência para aprender sobre programação, tem um link aqui na descrição do vídeo, pessoal. E também na primeira mensagem fixada com o número de WhatsApp. Chama o André nesse link. Ele é da minha equipe e ele vai fazer um orçamento para você para personalizar a sua estratégia aqui para o ProfitChart, beleza? Muita gente assiste meus vídeos, mas não quer ficar aprendendo a programar, né? Quer pegar já o negócio pronto. Então o cara lá tá aí para resolver esse problema para vocês, beleza? Faz um orçamento com ele que eu tenho certeza que ele vai conseguir reproduzir exatamente aquilo que você precisa, tá bom? Nós já temos aí, cara, mais de 500 projetos concluídos, tá? Todos, pessoal, projetos confidenciais, tá? A gente não divulga projetos de clientes, então pode ficar bem tranquilo quanto a isso, tá bom? Sua estratégia vai estar protegida, beleza? Bom, turma, vamos dar continuidade aqui então. Já podemos começar a trabalhar com os nossos gatilhos, tá? De compra e de venda. Então vou escrever assim, ó, sinal de compra, 2 pontos, vai receber. O que que eu falei para vocês? Que eu quero aqui o meu Bollinger Bands Width trabalhando acima de um patamar, tá? A gente vai parametrizar isso em 0,50. Então a primeira coisa é fazer essa verificação. O meu Bollinger Bands Width, que é representado pela variável bol, ele está acima de 0,50? Então vou colocar assim, ó, bol maior que. Poderia escrever 0,50 aqui, mas quero deixar parametrizado para vocês, tá? Então vou escrever assim, ó, gatilho, bol. Tá bom? Gatilho do Bollinger aqui. Vamos colocar isso aqui, ó, na input. E aí eu vou colocar aqui o valor de 0,50, tá? Ponto vírgula. Se eu quero fazer uma compra, o nosso preço tem que estar trabalhando aonde? Abaixo da média, né? Tá? Que lembra que a compra aqui é de contra-tendência. Então, se eu quero comprar, o meu preço tem que estar trabalhando abaixo da média, tá? Então eu faço o seguinte, próximo parâmetro é e, abre e fecha parênteses, meu close menor do que x média, beleza? E aí eu preciso capturar a virada do box. Como é que eu capturo uma virada de box dessa aqui, ó? Cara, é muito simples. Eu vou olhar, primeira coisa,
se o candle anterior, ó, ele está virado para baixo e se o candle posterior está virado para cima. Então, esse aqui é o candle 0, esse aqui é o candle 1, beleza? Eu olho se o candle 1 está virado para baixo e se o candle 0 está virado para cima. Como é que eu faço para saber se está virado para baixo ou para cima? Um candle negativo é o quê? É um candle onde o fechamento dele é menor do que a sua abertura, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, e abre e fecha parênteses, o meu open, tá? Na posição 1 é menor do que o meu close, também na posição 1, tá? E aí eu verifico se no candle 0, ou seja, se o meu close é maior do que o open, beleza? Ponto vírgula. Muito simples, né, pessoal? Muito simples programar isso aqui, tá? Não tem segredo nenhum. Só uma questãozinha aí de lógica, beleza? Para fazer o meu sinal de venda, o que que eu faço? Ctrl C, Ctrl V, troco aqui, ó, de sinal de compra para venda. O meu Bollinger tem que ser maior do que o gatilho, tá? Mesmo com o mercado caindo, esse cara vai subir, porque ele não mede se o mercado está caindo ou está subindo. Ele mede apenas se a amplitude da banda está aumentando ou diminuindo. Então, meu Bollinger é maior que o meu gatilho. O meu close aqui tem que ser maior do que a média, tá? Porque eu quero vender. Vamos puxar o exemplo aqui para ficar mais didático para vocês, ó. Meu close tem que ser maior do que a média, tá? E aqui, a minha condição, ela é o contrário. No meu candle 1, que é este cara, ó, eu preciso olhar se o candle ele é positivo. Então tem que olhar se o open ele é maior do que close. E no meu candle 0, que é este cara aqui, ó, tem que olhar se o meu close ele é menor do que open, beleza? Assim a gente já consegue capturar a virada de box negativa, tá? Vamos declarar aqui as nossas variáveis, sinal de compra, vírgula, sinal de venda, como boolean, ponto vírgula. E com isso, turma, eu já consigo criar aqui minha regra de coloração. Então, como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Se meu sinal de compra for verdadeiro, então paint bar, abre e fecha parênteses, CL, Lime. E se o sinal de venda for verdadeiro, tá? Deu um Ctrl C, Ctrl V aqui, somente para facilitar. Troco aqui, ó, de verde para vermelho, beleza? Com isso, eu já consigo verificar se o meu sinal está correto. O que é que nós vamos fazer? Ó? Eu já havia programado isso aqui anteriormente, então para a gente somente ver se está batendo mesmo a regra de coloração, vou clicar com o botão direito e inserir um novo indicador de preço, tá? Ele vai puxar aqui para mim, ó, um novo indicador de preço, beleza? Um novo gráficozinho aqui em cima. E aí o que que eu faço? Vamos salvar esse camarada e vamos inserir a regra de coloração em cima do gráfico novo. Vou chamar, cara, esse bot aqui do seguinte, ó. Bot underline Bollinger W underline YouTube. Cara, para você que já tem o meu pack de robôs aqui do canal, é só entrar lá novamente na sua área de membros e fazer o download do pack, beleza? O que é o pack de robôs? É o compilado com todos os robôs que eu já trouxe aqui no meu canal, todos com código aberto. Uma vez que você adquire, você vai receber 115 robôs na data de hoje e vai continuar recebendo pelo período de 1 ano os próximos robôs que eu trouxer aqui no meu canal, tá bom? Obviamente, robôs para Profit Chart, tá? Caso você tenha interesse, dá uma olhadinha no link da descrição. Cara, o preço ele é bem baixo. Você parcelando em 10 vezes, acho que sai coisa de R$ 50 por mês. E são 115 códigos no dia de hoje aberto. Tá aqui 1 ano, cara. Isso aqui vai estar, sei lá, em 150, 160 códigos. E você vai continuar recebendo todos eles nesse período aí de 1 ano, beleza? Então vamos salvar. Vamos clicar com o botão direito em inserir regra de coloração. Vamos pesquisar aqui, ó, por bot Bollinger W underline YouTube. Bot Bollinger W underline YouTube. Vamos inserir aqui e vamos ver se a regra está batendo. Aqui, turma, não bateu. Por quê? Porque eu acho que a média aqui está diferente, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, botão direito, propriedades, a média aqui está de 9, então vamos colocar para 20 para a gente poder olhar a mesma coisa, tá bom? Outra questão aqui é o seguinte, que neste código aqui eu fiz com média exponencial, tá? Então, para poder bater, tem que trocar a média aqui. Vamos trocar para a média exponencial, vamos salvar, e aí a regra de coloração tem que bater. Prontinho, meus amigos, tinha uma diferencinha aqui de período que eu tinha feito no código anterior, por isso que não estava batendo, tá? Eu acertei isso aqui, ó, e aqui eu havia colocado invertido, eu tinha colocado open maior que close, aí não dá, né? É close menor que open, beleza? Acertei isso aí, pronto. Agora sim, ficou idêntico, tá bom? Então significa o quê? Que está certo, tá? Então o que que eu vou fazer, cara? Vou fechar esse cara aqui, porque eu não vou mais utilizar ele, beleza? Vamos utilizar esse aqui de baixo, que já está certo. Fechado? Bom, meus amigos, uma vez que eu criei a minha regra de coloração, eu já sei que os meus sinais estão corretos e agora eu posso começar aqui a produção do robô em si. Até agora a gente só trabalhou a parte da regra de coloração. Então eu criei aqui um laço C, has position for igual a false, então início e fim. E aqui dentro a gente vai colocar as nossas condições de entrada. As condições, pessoal, são as mesmas da regra de coloração. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, somente para facilitar. E aí eu vou trocar aqui, ó, ao invés de pintar, nós vamos comprar, tá? Buy at market, ponto vírgula, e aqui sell short at market. Até aqui tudo facinho. Isso aqui vocês já estão cansados de ver aí nos meus vídeos, tá? O segredinho aqui no vídeo de hoje vai estar nas saídas, beleza? A gente vai colocar aqui um opcional de saída na média ou um opcional de saída nas bandas, beleza?
Mas antes, pessoal, quero mostrar para vocês aqui como é que está o resultado do meu robô gradiente linear aqui para o MetaTrader. Por enquanto, turma, aqui no mês, na função de Cash Benz, R$ 2.431, aqui no regressão linear, 2.639, e aqui, turma, no robô trabalhando Red, por enquanto aqui com 7.448 no bot da venda e menos 349 no bot da compra, tá? Para quem não sabe, esses dois robôs aqui eles trabalham juntos. Então, um robô sempre trabalha comprado, o outro sempre vendido, e eles entram no mesmo horário. Assim que ele bate a meta, os dois robôs param automaticamente, tá? Então, para poder ter o resultado geral aqui, a gente tem que somar o quanto esse robô fez e subtrair do quanto esse robô aqui também fez ou perdeu no caso, tá? Então, por enquanto aqui, ó, na soma dos dois, em torno aí de R$ 7.000 no mês. Caso você queira testar, dá uma olhadinha no link aqui da descrição. Clicando no link, você vai ser redirecionado para essa página onde você vai poder escolher o robozinho que você quer testar, tá bom? Tem um robô aqui Black Box, que é um robô caixa preta, para quem tem pouquíssimo tempo para operar. Em 10 minutos você consegue pôr esse cara aqui para rodar, tá bom? Tem o gradiente linear, o mini gradiente linear, que é a função manual do robô de gradiente, ou seja, você clica para comprar ou para vender manualmente, depois o robô monta o grid. Então você precisa de uma estratégia sua, tá? Para poder fazer entradas e depois o robô monta o grid, tá? Este é o robô mini gradiente linear. E tenho também aqui o robô Cash Benz. Você clicando em algum deles, você vai preencher os seus dados, vai clicar aqui, ó, receber o bot, você vai receber uma mensagem automática lá no seu WhatsApp com todos os dados do robô, o link do treinamento e também o link de download do bot, beleza? E qualquer dúvida que você tiver, você pode responder naquele mesmo WhatsApp, que eu sou o cara que responde lá, tá bom? Então você vai falar diretamente comigo, beleza? Bom, turminha, bora dar continuidade aqui. Uma vez que o nosso bot fez a entrada, agora nós precisamos trabalhar as saídas, tá bom? Então vou fazer o seguinte, ó, se isbot, ou seja, se o meu robô entrou comprado, então eu preciso fazer a tratativa da compra. E aí nós vamos fazer três coisas aqui. A primeira, colocar o stop. A segunda, colocar a saída na média. A terceira, colocar a saída na banda oposta. O stop vai ser o seguinte, pessoal, escrever assim, ó, se stop maior do que zero, então sell to cover, stop, abre e fecha parênteses, o meu buy price, que é o meu preço médio da compra, menos o valor do stop, tá? Primeiro campo, campo de disparo. Segundo campo, campo limite de execução, menos um offset para o bot não pular a sua ordem, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, o valor do meu stop, vou deixar padrão aqui para vocês, vou deixar zero, tá? Por que zero? Porque aí vai ficar sem stop. Então, o que que eu falei para ele aqui, ó, toda vez que o meu stop for maior do que zero, ele vai colocar o stop, tá bom? Se o seu stop for zero, ele não consegue entrar aqui dentro do laço, então ele não vai pôr stop nenhum, beleza? Se você simplesmente não coloca esse laço C aqui, simplesmente coloca a linha do stop e põe zero aqui, vai dar problema. Ele vai tentar mandar o seu stop aonde? No buy price menos zero, ou seja, vai mandar em cima do preço de entrada. E aí o seu robô ele vai entrar e vai ser zerado automaticamente, tá? Então você precisa colocar isso aqui caso você queira escolher se quer usar o stop ou não, tá bom? Cara, só esse macetinho aí já vale seu like, hein? Vou colocar aqui 15 pontinhos de offset, beleza? Caso você for utilizar no índice, sempre troque para 100 e no dólar pode deixar em 15 mesmo, vai funcionar 10 ou 15. Bom, uma vez que eu coloquei meu stop, preciso fazer agora minha saída na média. Como é que eu faço a saída na média? Se eu estou comprado, olha só, se meu bot entrou comprado, eu quero sair quando? Quando o meu preço cruzar a média, tá? Então, muito simples, cara, ó. Se, abre fecha parênteses, close, for maior do que X média, então close position. Só isso, cara. Muito simples. Com isso aqui, o bot já vai identificar toda vez que o preço for maior do que a média, ele vai fechar a posição. Posso colocar aqui o maior igual, tá? Fica até melhor. Se ele não fechar acima, mas fechar exatamente igual à média, ele fecha a posição, tá bom? Eu crio uma outra regra aqui do seguinte, ó. Se o meu close for maior do que o meu Bollinger superior, ball sup, então close position. Tá bom. Mas eu quero escolher qual eu quero utilizar, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, se você só deixar assim, ele vai dar preferência sempre por fechar na média. Você nunca vai conseguir fechar na banda oposta. Então, preciso criar aqui, pessoal, um opcional. Eu vou colocar assim, ó, se fechar na média, abre e fecha parênteses, vou por true, beleza? E crio uma outra opção aqui, ó, fechar na banda oposta. E aí você vai escolher qual dos dois você quer, beleza? Vamos colocar aqui, false. Ele vai ficar padrão para vocês fechar na média, tá? E aí eu crio uma condicional aqui, ó. Se fechar na média for igual a true, não precisa pôr igual a true quando você quer verificar uma condição verdadeira, tá? Mas eu vou deixar assim. Se fechar na média for igual a true, ele vai entrar aqui dentro, beleza? Se não, se fechar na banda oposta for igual a true, então aí ele cai no laço aqui de baixo e vai fazer a zeragem na banda oposta ao invés de fazer a zeragem na média, beleza? Parece bobeirinha, né?
Mas para quem não manja nada de programação, talvez chegar numa conclusão dessa aqui seja um pouco difícil, tá? Mas nada que com o tempo aí vocês consigam pegar o jeito, tá? Vou apagar o true aqui porque não é necessário, beleza? Deixei ele só para fins didáticos. Agora você faz o quê, turma? Faz a saída da venda, que é exatamente a mesma coisa da compra, tá? Só que ao contrário. Então, se e sold, então, início e fim. E aqui dentro nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Se o meu stop for maior do que zero, então, se eu estou vendido, eu preciso o quê? Comprar, tá? Então é buy to cover. Stop, abre fecha parênteses, meu sell price, que é o preço médio da venda, mais o meu stop, porque agora o stop fica em cima, vírgula. Primeiro campo é o disparo, segundo campo é o campo limite, mais o meu offset, beleza? Ponto vírgula. E depois eu crio esta condicional aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, somente para facilitar a minha vida, não ter que digitar tudo de novo. Se eu estou vendido, é por quê? Porque eu estou acima da média, né? Vamos buscar aqui o trade para mostrar para vocês. Se eu estou vendido, eu estou aonde? Acima da média. Então, se o preço for menor do que a média, então agora eu inverto o sinal, tá? For menor ou igual à média, então close position. Ou se ele for menor ou igual à banda oposta, tá? Ele vai fechar lá na banda o quê? Na banda inferior. Agora eu preciso trocar o tipo da banda aqui. Antes ele olhava se o fechamento era maior ou igual à banda superior e agora ele olha se o fechamento é menor ou igual à banda inferior, beleza? Meus amigos, o nosso bot está pronto. O que a gente vai fazer agora? Vamos testar ele e ver se a nossa programação está funcionando. Então, vamos salvar esse camarada. Eu vou puxar um replay aqui e já volto mostrando para vocês aí o bot executando ordens na prática, beleza? Bom, pessoal, vamos carregar aqui o nosso robô no modo de automação. Preste bastante atenção em como configurar, tá bom? Vamos carregar ele aqui, ó, Bollinger Bands W underline YouTube. Esse camarada aqui, selecionei aqui na aba de entrada. Você vai marcar realizar envio de ordens no fechamento do candle. Na aba de saída não precisa marcar nada, risco nada, segurança nada, tá bom? Aqui pode deixar padrão. Vou colocar aqui no gráfico de Renko. Lembrando que você tem que trocar para Renko. Vamos utilizar no 10R, tá bom? 10 Renko, um contrato por ordem, uma quantidade máxima da posição. Aqui nos parâmetros, então ficou assim, ó. Fechar na média, tá bom? Gatilho de meio, desvio 2, período 20. Tipo 0, tá? Sem stop, ou seja, stop 0 e o offset aqui de 15 pontinhos, tá bom? Então, ele vai dar preferência sempre para fechar na média. Caso você escolha a banda oposta, você tem que desmarcar a função fechar na média. Você não pode deixar os dois, tá? Deixar os dois, ele vai dar preferência sempre para fechar na média, tá? Então vamos deixar aqui, fechar na média assim, ok, salvar e sair. Vamos dar o play aqui no replay e clicar para executar aqui o nosso bot. Eu vou deixar uma linha marcando aqui, ó, o ponto de 0,50, tá? Do Bollinger, para ficar mais fácil da gente identificar o gatilho de entrada. Então vamos subir esse cara aqui, ó, 0,50. Quando ele passar acima de 0,50 e o box virar, o nosso bot tem que fazer a entrada, tá bom? Vou dar uma adiantada aqui no vídeo e já volto para mostrar para vocês. Meus amigos, estamos nos encaminhando aqui para a entrada. Por enquanto, ele ainda não passou acima de aqui de meio, ó, tá? 0,5%. Nota como as bandas vão abrindo, o nosso indicador vai subindo. Passou acima de meio, cara, o nosso gatilho está armado. E assim que fizer uma veada de box contra a tendência, o nosso robô vai fazer a entrada, tá? Então, no caso aqui, primeira entrada na venda. O que aconteceu aqui, pessoal? Acabei de gravar um outro vídeo, antes desse, onde eu estava utilizando uma ordem oco, tá? Então, por isso, ó, que ele colocou a saidinha aqui com o stop e o alvo aqui, tá? Vou clicar aqui em salvar e sair, vamos ver se ele vai eliminar. Tomara que ele elimine. Deixa eu tirar na mão isso aqui, tá? Ele tem que fazer a zeragem aonde? Na média, tá? Então, assim que ele bater na média aqui, ele tem que fazer a zeragem. Vamos acompanhar? Então, foi um erro de parametrização meu, tá? Ó, fechou abaixo da média, fez a zeragem, show de bola. Já vimos que na venda está funcionando perfeitamente, tá? Vamos agora testar a compra. Vou adiantar o replay e já volto para mostrar para vocês. Olha lá, pessoal, estamos nos aproximando aí da entrada na compra, tá? Se eu não me engano aqui foi às 9h45, 9h46. Por enquanto o nosso Bollinger não está aumentando muito aqui, ó. Ele tem que passar acima de meio. Então a gente já consegue ver aqui, ó, as bandas abrindo, ó, tá vendo? Ó? Deslocamento direcional. Ah, já poderia utilizar isso aqui. Se as bandas estão abrindo, fazer entrada, poderia também, tá? É um outro setup. Dá para fazer um monte de coisa com isso aqui, beleza? Olha lá, coloriu, entrou, comprado. Preferência de zeragem aonde? Na média, tá? Então vamos acompanhar aqui. Se o preço vai caindo, a média vai caindo também. E aí, quando bater lá na média, ele vai zerar, beleza? Caso você queira deixar uma sugestão de vídeo, cara, aqui pro canal, o que é que você vai fazer? Vai entrar lá no meu grupo do Telegram, tá? Quando ele colhe o trade aí, eu vou mostrar pra vocês. Vai entrar aqui no meu grupo do Telegram, tem aqui, ó, um tópico de sugestões para vídeos, tá? Galera, deixa aqui sugestões e aqui, turma, é onde eu vou começar a tirar as minhas inspirações, tá? Porque tá bem difícil, cara, encontrar temas de vídeos, tá? Então deixa aqui a sua sugestão, quem sabe ela pode ser eleita e se tornar um vídeo aqui do canal, tá bom? Ainda aqui no grupo, turma, nós temos aqui, ó, resultado dos nossos bots do robô.
Black Box, robô de gradiente linear que eu apresentei para vocês nesse vídeo. Então, galera, vai postando aí os resultados. Caso você queira acompanhar, é só entrar aqui no grupo, tá? Esse camarada aqui, ó, Gabriel Balog, cara, o cara tá arrebentando, ó, tá? Ontem ele fez um lucro de R$ 2.800 utilizando o bot, tá? Tá com um lucro muito bom mesmo. Então aqui, cara, grupo sempre aberto na transparência, tá? Não é aquele grupo fechado onde só o dono posta resultado, né? E normalmente é sempre positivo. Aqui você vai ver de tudo. Vai ver resultado positivo, resultado negativo, tá? Você vai ver a realidade aqui dos robôs no dia a dia, tá? Temos também aqui o tópico de programação. Então, caso você tenha alguma dúvida, tá com dificuldade de programar o seu robô, a galera aqui se ajuda, beleza? Manda aqui o seu código que a galera pode te dar uma mão lá, tá bom? E caso você queira programar o seu robô, mas não quer ficar pedindo ajuda, que é um negócio mais rápido, você pode ver o link aqui também na descrição. Tem um número de WhatsApp, onde você vai falar diretamente com o André, que é da minha equipe, e ele pode fazer um orçamento de um robô personalizado para você, tá? Normalmente em 3, 4 dias esse bot já fica pronto e você consegue ter ele na mão rodando, tá? Então o que aconteceu aqui, turma? O fechamento foi maior do que a média, nosso bot fez o encerramento da ordem, comprovando que o que está no código está 100% correto. Fechado? Cara, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu aí, lembra de deixar o like. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço a todos, meus amigos. E até mais.